Bem, pessoal, então, seguindo aí na análise da dinâmica da audiência de justificação. A audiência de justificação, como nós dissemos no vídeo anterior, constitui uma facilidade, uma comodidade deferida pelo legislador ao autor da ação de força nova para que ele demonstre ao juiz a satisfação dos requisitos do artigo 561 do CPC, suficientes à obtenção da tutela liminar. É uma facilidade conferida ao autor a fim de que ele demonstre a plausibilidade do direito por ele invocado e que sustenta o pedido de liminar. A liminar nas possessórias, como já foi dito também anteriormente, é analisada, melhor dizendo, inaudita altera pars, ou seja, sem prévia oitiva do réu, a partir exclusivamente das alegações e provas produzidas pelo autor. No entanto, caso o juiz repute necessária a audiência de justificação para aferição da presença dos requisitos do artigo 561 e, consequentemente, eventual deferimento da proteção liminar ao autor, o artigo 562, parte final do CPC, exige a citação do réu. Ora, mas se a liminar vai ser apreciada a inaudita altera pars, sem prévia oitiva do réu, por que ele tem que ser citado quando o juiz resolve designar a audiência de justificação porque reputa que a prova documental apresentada pela inicial não é suficiente à demonstração dos requisitos do artigo 561? Porque o legislador assim o quis. O legislador, na hipótese de audiência de justificação, quis possibilitar ao réu pelo menos o acompanhamento da produção da prova testemunhal que será utilizada pelo autor para subsidiar o pedido de proteção liminar. O legislador quis garantir ao réu da possessória a possibilidade de impugnar eventuais testemunhas que sejam arroladas pelo autor para a demonstração dos requisitos lá do artigo 561. De repente, o autor vai trazer testemunhas impedidas ou mesmo suspeitas de depor para tentar influenciar o juiz a lhe conceder a proteção liminar. E muitas vezes o juiz não tem condição de saber que determinada testemunha é impedida ou suspeita de depor. Principalmente as suspeitas, porque impedimento muitas vezes é parentesco e o juiz consegue detectar de plano. Agora, a suspeição, que envolve amizade íntima, interesse na causa, enfim, são fatores que muitas vezes apenas o réu é capaz de apontar para o juiz, a fim de que o juiz considere esses fatores e, eventualmente, não ouça aquela determinada testemunha suspeita. Por isso que se permite que o réu, por isso que se exige que o réu seja citado para, se quiser, comparecer à audiência de justificação. Para que o réu possa
primeiro, auxiliar o juiz na tarefa de identificação de eventual impedimento ou suspeição das testemunhas arroladas pelo autor, e também possibilitar ao réu o acompanhamento da prova que vai ser utilizada contra si dentro do processo. Vejam, o juiz, nessa audiência de justificação, o réu não poderá apresentar contestação. A contestação, a resposta, como nós veremos daqui a pouco, somente poderá ser apresentada após a decisão que irá deferir ou indeferir a liminar. Resolvendo comparecer à audiência de justificação, porque o réu também não está obrigado a comparecer, é imprescindível que ele seja citado, mas não que ele compareça à audiência para que ela seja feita. Se o réu quiser comparecer à audiência, a sua atuação será limitadíssima. Se estiver acompanhado de advogado, poderá impugnar as testemunhas arroladas, alegando impedimento ou suspeição, contraditando essas testemunhas, e, eventualmente, fazer reperguntas a essas testemunhas. E só. O réu não poderá arrolar testemunhas, o réu não poderá oferecer contestação ao juiz, nada disso. A audiência destina-se à complementação da prova necessária à obtenção da liminar pelo autor. A audiência destina-se à colheita de testemunhos que sejam capazes de corroborar a versão do autor. O réu só tem o direito de acompanhar a colheita da prova, impugnar eventual testemunha suspeita ou impedida e, eventualmente, fazer alguma repergunta através de seu advogado a alguma das testemunhas do autor. Isto porque a liminar nas ações possessórias é deferida inaudita altera pars. É uma garantia que a lei dá ao autor vítima da lesão ou ameaça à posse. Mas isso viola o contraditório, a ampla defesa? Não, porque o contraditório aqui nas ações possessórias de força nova será diferido. Ele é postergado no tempo. O contraditório poderá ser exercido normalmente pelo réu, mas depois que o juiz apreciar o pedido de proteção liminar do autor. Então, se houver audiência de justificação, ao réu só compete controlar a prova, ajudar o juiz no controle, na identificação de eventual impedimento ou suspeição e fazer repergunta, já que a prova também será usada contra ele, evidentemente. Mais que isso, negativo. Há juízes, inclusive, que até entendem que sequer reperguntas o réu poderia fazer às testemunhas arroladas pelo autor. O argumento desses juízes é de que se a prova é destinada exclusivamente ao preenchimento, à identificação ou não do preenchimento dos requisitos que permitem a concessão da proteção possessória liminar, o réu não pode interferir de maneira nenhuma. É uma prova de exclusivo interesse do autor. Então, sequer repergunta seria possível o réu formular através do seu advogado. E lembrem-se, para exercer a contradita de testemunhas e mesmo a formulação das reperguntas, é preciso a representação por advogado, porque a parte não tem capacidade postulatória.
a parte não pode, a menos que seja um advogado atuando em causa própria, dirigir-se ao juiz diretamente e exercer uma faculdade processual cuja possibilidade de postulação compete com exclusividade ao advogado. Então, se a parte comparecer sozinha na audiência, ela vai se limitar a ouvir e só, e nada mais. Bem, qual o primeiro passo que o juiz deve dar ao instalar a audiência de justificação? Mesmo que a lei seja omissa a respeito, deve o juiz procurar a conciliação entre as partes. Se o réu estiver presente, não custa nada tentar, antes de se proceder à oitiva das testemunhas e se deferir ou não a liminar postulada, tentar uma composição amigável entre os litigantes. Lógico, se o autor não estiver, isso não será possível. Frustrada a tentativa de conciliação, inicia-se a oitiva das testemunhas do autor. Encerrada a oitiva das testemunhas, o juiz vai proferir a sua decisão. Se ele proferir a decisão ainda em audiência, o réu, se estiver presente, já sairá intimado da decisão e do prazo para oferecimento de resposta, que será de 15 dias. Se o réu não comparecer à audiência, vai ter que ser expedida uma intimação da decisão que deferir ou indeferir a liminar, e essa intimação também vai iniciar o prazo para oferecimento de resposta em 15 dias. Se o réu já tiver advogado constituído no processo, o que é difícil acontecer caso ele sequer tenha comparecido à audiência, a intimação pode ser feita na pessoa do advogado, não há problema nenhum. Se o juiz, encerrada a audiência, encerrada a colheita dos depoimentos, resolver chamar os autos à conclusão para estudar melhor os documentos e os testemunhos que foram colhidos, a fim de verificar se existe de fato a tal plausibilidade nas alegações, ele proferirá a decisão e o réu será intimado pessoalmente ou na pessoa do seu advogado, se tiver advogado, e aí se iniciará a contagem para o oferecimento de 15 dias para o oferecimento da resposta. Ok? Bem, resumidamente é isso que ocorre na audiência de justificação. Agora imagine a seguinte situação. Vocês são procurados por um réu de ação possessória, na qual houve a designação de uma audiência de justificação, e ele conta a vocês que aquela versão trazida no inicial, de que ele esbulhou a posse do autor, é tudo mentira. Que na realidade o autor é que havia esbulhado a posse dele anteriormente, que ele sempre esteve em poder do imóvel, ou ele confirma que esbulhou a posse do autor, mas que ele ergueu benfeitorias ali no local, que ele não sabia que o imóvel inicialmente pertencia ao autor, ele acreditou que estava adquirindo o imóvel legitimamente. Enfim, ele tem defesas importantes que são ali apresentadas a vocês como advogados. E vocês sabem que na audiência de justificação não é possível a antecipação do oferecimento da resposta. Não é possível
apresentação de contestação antes da oitiva das testemunhas e da decisão do juiz quanto à pertinência ou não da liminar. O que fazer nesses casos para, de alguma maneira, preservar os interesses do cliente? Se o cliente apresentar essas alegações, que são capazes até mesmo de impedir o deferimento da liminar em favor da parte contrária, e trouxer documentos, de repente lá um contrato por meio do qual ele adquiriu a posse do imóvel, prova documental do que ele gastou com benfeitorias, ele construiu uma casa onde um terreno que era vazio, enfim. Se ele trouxer elementos concretos, nada impedirá que vocês, como advogados do réu, peticionem e insiram esses documentos no processo. A lei não veda isso. Na praxe forense, é muito comum o advogado do réu, quando designada a audiência de justificação, aparecer com uma pequena petição com o título Esclarecimentos, fatos importantes que o juízo precisa saber. Chegue com essa petição na audiência, acompanhada de documentos, e diga: excelência, pela ordem, eu tenho aqui uma petição, não se trata de resposta, não se trata de resistência, de contestação, estou apenas trazendo ao senhor alguns elementos que envolvem a lide aqui em discussão e que estão amparados por essa documentação que eu trago aqui e que eu gostaria que o senhor considerasse no momento em que for deferir a liminar. For apreciar a liminar. Apesar da lei não falar nada sobre a possibilidade do advogado da parte contrária intervir dessa forma, trazendo ao juízo documentos que interessam ao caso, a jurisprudência e a praxe forense acabaram admitindo essa postura de modo geral. Tá? Então hoje digamos assim, pacífico o entendimento de que é possível sim o advogado do réu apresentar documentos em audiência de justificação que sirvam para que o juiz tenha um conhecimento maior de todo o problema que está por trás daquela ação. Tá? E muitas vezes essas petições, esses arrazoados, essa documentação é útil para que o juiz perceba que a versão da inicial não traduz exatamente aquilo que ocorre na realidade. E com isso ele acaba utilizando esses documentos também como base para um indeferimento da liminar. Ok? Fiquem atentos com isso quando forem advogar. Isso pode muitas vezes salvar a situação de um cliente. Porque imaginem, por exemplo, um sujeito que adquiriu a posse de boa-fé, fez uma série de benfeitorias no imóvel. Na pior das hipóteses, se ele vier a perder a coisa, ele vai poder exercitar o direito de retenção por benfeitorias. Só que como é que ele vai exercitar esse direito à retenção por benfeitorias se já no início do processo ele tem uma liminar deferida em seu desfavor? Se ele já é obrigado a devolver a coisa inicialmente para o autor da ação. Então, esses arrazoados apresentados pela defesa, antes mesmo da oportunidade de exercício do contraditório, da resposta formal, são importantes para, de repente, preservar algumas prerrogativas que o possuidor, que o réu, mesmo de repente tendo obtido a posse
mesmo não tendo a melhor posse contra o autor, que ele possa se defender adequadamente e ter as suas prerrogativas de possuidor, por exemplo, de boa-fé reconhecidas, e que com isso se impeça, por exemplo, o autor de obter liminarmente a coisa de volta. Ok? Então fiquem atentos com isso, porque isso é muito, muito, muito importante. Bem, qual o recurso cabível contra a decisão que defere ou indefere a liminar da ação possessória? É o agravo do instrumento, porque vocês sabem, no artigo 1015, inciso 1, uma das possibilidades de agravo é justamente aquela decisão que indefere ou defere o pedido de antecipação de tutela. E a liminar é uma espécie de antecipação de tutela especial das ações possessórias de força nova. Ok? Agravo do instrumento não, agravo. Né? Agora não existe mais instrumento e agravo retido, é só agravo. Bem, outro ponto importante. Se o réu for pessoa jurídica de direito público, eu comentei isso na aula passada, não é possível o deferimento de liminar sem prévia oitiva do órgão de representação judicial. Então, ainda que o juiz se depare com uma inicial e se convença da plausibilidade dos argumentos, verifique que a ação foi proposta dentro de ano e dia, antes de deferir a liminar, ele deve obrigatoriamente ouvir a fazenda pública ou a pessoa jurídica de direito público por meio do seu órgão de representação judicial. Isso porque nós vimos na aula passada, né, se no bem objeto da ação for iniciada a obra pública, por força do princípio da intangibilidade da obra pública, que decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, só restará à vítima da lesão indenização, não será mais possível a proteção possessória. Então, até para que a pessoa jurídica de direito público possa vir a demonstrar o início da obra pública, é imprescindível, antes de apreciar a liminar, que o juiz lhe garanta a oportunidade de se manifestar. Então, contra as pessoas jurídicas de direito público não existe deferimento de liminar ou mesmo apreciação de liminar inaudita altera partes. É preciso sempre a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público. Ok? Lembrem-se disso. Finalmente, retenção por benfeitorias. Né? Se vocês forem lá ao artigo 1219 do Código Civil, vocês vão encontrar a seguinte redação: o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, é uma prerrogativa do possuidor de boa-fé a retenção por eventuais benfeitorias necessárias e úteis que houverem introduzido na coisa. Então, imaginem a situação de alguém que afirma ter obtido a posse da coisa, desconhecendo o vício, o obstáculo que impedia a sua aquisição. Vamos imaginar que alguém, achando que o imóvel objeto da ação encontrava-se abandonado pelo dono e havia indícios nesse sentido, cadeado do portão quebrado, algumas janelas do imóvel danificadas, um estado de conservação ruim, ingresse com a família nesse local, em plena luz do dia, faça uma série de melhorias posteriormente nesse imóvel, na construção ali erguida,
e venha a ser demandado pelo proprietário / possuidor original, numa ação possessória de força nova. Bom, esse indivíduo certamente poderá alegar, baseando-se na boa-fé que motivou a sua aquisição, que tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel. E que, segundo o artigo 1219, ele tem também direito a reter o imóvel consigo enquanto não receber efetivamente a indenização. A pergunta é: em que momento o réu pode alegar o seu direito de retenção por benfeitorias? Em que momento do processo ele precisa, caso efetivamente deseje exercer essa prerrogativa, alegar para o juiz o direito à retenção por benfeitorias? Na contestação. O STJ tem um entendimento no sentido de que o réu, na própria contestação, deverá apontar as benfeitorias que realizou no imóvel e requerer a retenção do mesmo até o seu efetivo pagamento, sobre a premissa de que atuou em boa-fé. Se o réu da ação não aponta na contestação as benfeitorias e postula o direito de retenção até o seu efetivo pagamento, essa matéria preclui. Ainda que durante o processo se fique configurado que o réu estava de boa-fé e que as benfeitorias que ele introduziu no imóvel eram necessárias e úteis, ele não poderá exercer essa prerrogativa de retenção. Na execução, na fase de cumprimento de sentença, não adianta ele vir com a alegação de que a ordem de reintegração, de posse, não pode ser cumprida enquanto não lhe pagarem as benfeitorias úteis e necessárias que foram realizadas de boa fé. Percebe? Então, é imprescindível que, se o réu tiver essa alegação, baseada no artigo 1219, que a apresente na contestação. É uma tese de defesa. E aí, se houver essa tese de defesa, o réu deverá, o juiz concentrará a atividade probatória dentro da ação possessória também para o esclarecimento desse ponto. Se existiram de fato benfeitorias e se o réu realmente estava de boa fé. Ao final, tendo isso sendo alegado em contestação e o juiz reconhecendo a procedência dessas alegações, julgará procedente a ação de reintegração de posse, porque a boa-fé do possuidor, do réu, pode não impedir a procedência da ação, mas condicionará o cumprimento da ordem de reintegração de posse ao pagamento das benfeitorias que forem comprovadamente realizadas no bem. Benfeitorias essas que vão ser apuradas, numa prova pericial que for deferida no curso do processo. Ok? Agora, pessoal, imagine a seguinte situação, bem delicada. Vocês têm um cliente que pode ser qualificado como possuidor de boa-fé, que só veio a saber do problema envolvendo a posse dele quando foi citado para a ação, que fez benfeitorias no imóvel, tem direito à indenização e retenção. Mas o juiz da ação possessória deferiu de plano a liminar em favor do autor. Então, o cenário é esse. Vocês são procurados por um cliente
que teve contra si deferida uma liminar numa ação possessória. O mandado está na iminência de ser cumprido. E ele vem até vocês e conta que adquiriu de boa fé, que só soube do problema quando descobriu a existência da ação e que existem benfeitorias a serem indenizadas e ele tem direito de retenção por elas. A liminar já foi deferida. O que fazer? Bem, num primeiro momento, a medida mais adequada é agravar essa decisão. No agravo, expor a versão do cliente, se possível, escorada por documentos que sejam capazes de demonstrar a sua veracidade, e solicitar ao relator do agravo a concessão de efeito suspensivo, antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a ordem emitida pelo juiz de primeiro grau seja imediatamente suspensa e o cliente não desapossado da coisa. Outra alternativa, que pode até ser exercida concomitantemente, é procurar o juiz da causa, o juiz de primeiro grau que deferiu a liminar, e requerer a sua reconsideração com base nos fatos novos que estão sendo apresentados. Com base na circunstância da aquisição ter se dado de boa fé e de existirem benfeitorias no imóvel que são passíveis de serem indenizadas e garantem ao possuidor o direito de retenção nos termos do artigo 1219. Nada impedirá o juiz de primeiro grau que deferiu a liminar, à vista desses documentos, desse pedido de reconsideração, cassar a tutela de urgência, ao fundamento de que há indícios da existência de benfeitorias feitas por possuidor de boa-fé que são passíveis de retenção, que podem autorizar a retenção da coisa até a sua efetiva indenização. Então, como advogado, vocês podem ir por esses dois caminhos e podem até fazer isso de maneira concomitante. Ao mesmo tempo em que impetram, que interpõem um agravo perante o tribunal e requerem um efeito suspensivo junto ao relator, vão ao juiz de primeiro grau, que deferiu a liminar, e pedem a cassação dessa ordem liminar com base nos fatos novos que estão sendo apresentados. Nesse caso, não haverá preclusão pró-judicato, ou seja, não haverá impossibilidade do juiz rever a decisão anterior, porque o estará fazendo com base em fatos novos, e as tutelas provisórias elas podem ser alteradas a qualquer momento, desde que surjam elementos novos que alterem o panorama que ensejou o seu deferimento, que seria o caso específico. Ok? Então, com isso, nós concluímos aí o procedimento das ações possessórias de força nova. Tá bom? Um abraço a todos.